Começando pelo número 10, o escorpião amarelo. Ele adora se esconder em pilhas de entulho, caixas de sapato e atrás de móveis encostados na parede. O veneno dele é neurotóxico, o que significa que ataca diretamente o sistema nervoso. Em adultos saudáveis, a picada costuma causar dor intensa e alguns dias de desconforto. Mas em crianças pequenas e idosos, o quadro pode evoluir para vômito, taquicardia, falta de ar e, em casos graves, óbito em poucas horas se o soro antiescorpiônico não for aplicado a tempo. E o detalhe mais assustador é que o escorpião amarelo se reproduz por partenogênese. Uma única fêmea, sozinha, sem macho nenhum por perto, pode gerar dezenas de filhotes. Isso significa que se você encontrar um dentro de casa, provavelmente não é o único. Na 9ª posição está a aranha marrom, também chamada de armadeira marrom ou Loxosceles. Diferente da aranha armadeira clássica, essa espécie não é agressiva e quase nunca ataca de frente. O problema é justamente esse. Ela se esconde atrás de quadros, dentro de roupas dobradas, entre lençóis guardados no armário. E a picada geralmente acontece quando a pessoa se veste ou se deita sem perceber que o bicho estava ali. O veneno dela é necrosante, ou seja, destrói o tecido ao redor da picada, formando uma ferida que pode demorar semanas para cicatrizar e, em casos raros, evoluir para insuficiência renal grave. A maioria das picadas no Brasil relacionadas a acidentes domésticos graves com aranhas vem justamente dessa espécie discreta. Em 8º lugar, o carrapato marrom do cão, o Rhipicephalus sanguineus. Ele não é apenas um incômodo do seu pet. Esse parasita transmite a erliquiose canina e, em situações mais raras, pode estar envolvido na transmissão de febre maculosa em humanos, uma doença bacteriana grave que, sem diagnóstico rápido, tem uma taxa de mortalidade alarmante. O carrapato se aloja em frestas de piso, rodapés e no próprio pelo do animal. E uma infestação em casa pode se espalhar rapidamente, porque uma única fêmea chega a colocar milhares de ovos de uma só vez. Na 7ª posição, um inseto que a maioria das pessoas trata como piada, a barata. Só que a barata não pica nem morde com frequência. O perigo dela é outro. Ela caminha por esgoto, lixo e depois pelo seu balcão de cozinha, carregando bactérias como Salmonella e E. coli nas próprias pernas. Além disso, os fragmentos do corpo dela e as fezes que deixa pelo caminho são um dos gatilhos mais comuns de crises alérgicas e asma em crianças, principalmente em ambientes fechados e mal ventilados. Uma casa com infestação crônica de baratas tem, em média, uma incidência maior de crises respiratórias recorrentes entre os moradores mais jovens. Chegando ao 6º lugar, a vespa, especialmente a vespa do papel que constrói ninhos em beirais e forros. Uma picada isolada costuma ser só dolorosa. O problema real é a reação anafilática, que pode surgir mesmo em pessoas que nunca tiveram problema antes. O corpo, depois de exposto uma primeira vez ao veneno, pode desenvolver hipersensibilidade, e numa segunda picada a reação alérgica é desproporcionalmente mais forte, podendo fechar as vias respiratórias em minutos. E como as vespas atacam em grupo quando o ninho é perturbado, o risco de múltiplas picadas simultâneas é real, principalmente perto de forros e telhados antigos. No 5º lugar da lista, o morcego. Ele costuma entrar por frestas no telhado ou ventilações mal vedadas, e a maioria das pessoas nem percebe a presença dele até ouvir barulhos à noite. O grande risco aqui é a raiva. Diferente do que muita gente pensa, a mordida de morcego às vezes é tão pequena que a pessoa dorme e nem acorda, não sentindo nada. Casos de raiva humana transmitida por morcegos durante o sono já foram registrados justamente por esse motivo. A vítima não sabe que foi mordida até os sintomas neurológicos aparecerem. E nesse estágio, a doença já é praticamente incurável. Na 4ª posição, a lacraia, ou centopeia gigante, que costuma aparecer em áreas úmidas da casa, como banheiros, lavanderias e embaixo de vasos de plantas. A picada dela, tecnicamente uma inoculação de veneno pelas primeiras patas modificadas em forma de presa, causa dor intensa, inchaço e, em pessoas sensíveis, reações sistêmicas como febre e calafrios. Não costuma matar um adulto saudável, mas o motivo de estar tão alto nessa lista é a frequência. Ela é um dos acidentes com animais peçonhentos mais registrados em prontos socorros durante a estação chuvosa, justamente porque se movimenta rápido e costuma aparecer à noite, quando a casa está escura. E agora os 3 primeiros, em 3º lugar, o rato. Não pelo susto, não pela mordida, mas pela urina. O rato contamina alimentos e superfícies com a bactéria da leptospirose, uma doença que, em estágio avançado, causa insuficiência renal e hepática e mata todos os anos milhares de pessoas no Brasil, principalmente durante enchentes, quando a água contaminada entra em contato direto com a pele.
A maior parte das infecções não vem de mordida nenhuma, vem de pisar descalço numa poça, ou de comer algo que foi tocado pela urina do animal durante a noite, sem que ninguém percebesse. Em segundo lugar, a abelha. Especificamente o enxame de abelhas africanizadas que hoje predomina em praticamente todo o território brasileiro. Uma abelha sozinha é inofensiva para a maioria das pessoas. O problema é o comportamento de enxame. Quando um ninho se instala em uma parede oca, numa caixa d'água ou num forro e é perturbado, o enxame inteiro ataca ao mesmo tempo. Já existem registros de pessoas recebendo centenas de picadas em poucos minutos, o que sozinho, mesmo sem alergia prévia, pode ser suficiente para levar à falência de múltiplos órgãos pela quantidade de veneno acumulado no corpo. E o número 1, o mosquito Aedes aegypti. Ele não precisa de veneno, não precisa de presas afiadas, não precisa de nada além de uma poça de água parada do tamanho de uma tampinha de garrafa. Esse mosquito é responsável pela transmissão de dengue, zika e chikungunya. 3 doenças que juntas afetam milhões de brasileiros todos os anos e que em casos graves de dengue hemorrágica podem matar em questão de dias. Diferente de todos os outros animais dessa lista, o Aedes aegypti não precisa de mata, não precisa de esconderijo, não precisa de sujeira visível. Ele nasce dentro da própria casa, no pratinho da planta, na calha entupida, na tampa de garrafa esquecida no quintal. E é exatamente por isso que ele é o mais perigoso de todos, porque a maioria das pessoas nunca vai suspeitar que o maior risco à saúde da família inteira está literalmente em cima da mesa, dentro de um vaso de flor. Agora me conta aqui embaixo, quantos desses 10 animais você já encontrou dentro da sua própria casa? E se você chegou até aqui, se inscreve no canal e curta o vídeo.